Hoje falaremos sobre a comparação de duas igrejas do Apocalipse. A igreja em Sardes e a igreja em Laodiceia. Então, nesse estudo, não é, falaremos da semelhança dessa, dessa, dessas duas igrejas, não é? O problema desses dois pastores, não é? Que na verdade, estavam nas mãos do Senhor Jesus, mas corriam risco de perder a salvação. Um estava morto espiritualmente, o outro estava morno, não é? Poderia morrer espiritualmente a qualquer momento, não é? E para começar esse estudo aqui sobre essas duas igrejas, que há uma comparação por causa das vestiduras brancas, nós começaremos a ler assim para poder entender o que o Senhor Jesus quis dizer a esses dois pastores. Não é? E teve uma repreensão. Há uma repreensão aqui em cada carta, em cada um deles. São 7 pastores das 7 igrejas, mas eles são diferentes um dos outros. Cada um com o seu problema. Cada um com a sua igreja. Cada igreja com o seu problema. Mas hoje falaremos sobre as duas igrejas, uma em Sardes e a outra em Laodiceia. Os pastores dessas igrejas. Assim diz lá em Apocalipse, não é? 2 e 3, fala sobre as igrejas que ficam nos dias de hoje, que ficavam ali na Turquia. Todas elas, as 7 na Turquia. E a Bíblia começa a dizer assim, a palavra de Deus. Isto diz, isso é João, não é? Que fala neste momento. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, logo no início é João que explica o nosso Senhor Jesus, que tem os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus tem dentro dele os 7 Espíritos do Deus Altíssimo. E explica, nós sabemos que em Isaías 11 fala dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono de Deus. Além do Espírito Santo, não é? Que é o Espírito do Senhor, temos o Espírito de sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor, que é o respeito ao Deus Altíssimo, não é? Como uma vez no passado o Deus Altíssimo disse, não é? No livro de Malaquias, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Quer dizer, o povo de Israel tinha perdido o temor para com Deus. Mas esses 7 espíritos que estão escritos ali no livro de Isaías 11, não é? São as 7 manifestações do Espírito de Deus. Se o Senhor Jesus quiser vir até alguém e soprar na pessoa só um desses espíritos, só um desses espíritos entra na mente dessa pessoa. Assim aconteceu com Salomão. Deus soprou somente o espírito da sabedoria na mente de Salomão. Hoje, nos dias de hoje, quando nós recebemos o Espírito Santo, também é a mesma coisa. A pessoa recebe o Espírito Santo, mas essas 7 manifestações, o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus, também tem que soprar, não é? Consoante o desejo, o querer dessa pessoa, ou a necessidade que ele sabe, ele vai soprar nessa pessoa. Porque nem todos têm essas 7 manifestações do Espírito Santo. É o Senhor Jesus que sopra na mente da pessoa. Você não recebe nada se do céu, se do Senhor Jesus você não o receber. Se você recebeu uma sabedoria extraordinária, então foi o Senhor Jesus que deu esse espírito de sabedoria.
Mas você vê que há outras pessoas dentro da igreja que não têm esse espírito da sabedoria. Porque não lhe foi dado o espírito da sabedoria, mas é uma pessoa temente a Deus. Então essa pessoa recebeu o quê? O espírito do temor do Senhor. Por isso é que vemos que há pessoas mais tementes a Deus, pessoas mais inteligentes sobre as coisas concernentes a Deus, pessoas que são excelentes a dar conselhos, que gostam de dar conselhos, se esforçam para ser o melhor a aconselhar pessoas, porque receberam o espírito do conselho. Mas eu creio que ninguém recebe todos esses espíritos, não é? Do Senhor Jesus. Mas eles, através do Espírito Santo, eles se manifestam quando é necessário. Porque a pessoa recebeu o quê? O Espírito Santo. Mas se a pessoa individualmente, que já tem o Espírito Santo, receber um desses espíritos, então esse espírito sobressai com mais, não é? Fervor na pessoa. E é notável para qualquer um. Por isso é que existe esses 7 espíritos de Deus. Deus criou todos os espíritos. Esses são os principais 7 espíritos de Deus. Mas Deus criou outros tantos que nós nem sabemos. Por quê? Ele é o Senhor dos Espíritos, o Deus Altíssimo. Tudo que existe, tudo que vive, tudo que é espírito, tudo que é material aqui na Terra, Deus criou. Só existe um Criador. Não existe outro Deus além de mim. E Deus confirmou isso no Antigo Testamento várias vezes por causa dos deuses que existiam naquele tempo. E ele afirmou que além de mim não existe outro Deus. Não existe outro Criador. Não existe. Há pessoas que acreditam que existe outro Deus. É impossível que exista outro Deus. Existe só um Criador. Senão, este universo entraria em colapso por causa de um outro Criador que queria criar algo semelhante para combater o nosso Deus Altíssimo. E isso não existe. Isso não existe. Deus é que manda em tudo que existe no universo. Ele criou o universo, criou a terra, criou o céu. Ele é o Deus soberano, absoluto. Não existe outro Deus acima desse Deus. É impossível. Basta a gente pensar um pouco. Se existisse outro Deus, haveria conflito. E um grande conflito, e um grande problema no mundo inteiro. Mas não existe. Vejamos que, se você pensar de um outro lado aqui na Terra, existe um Deus que um dia foi um anjo, que foi um querubim, que é um príncipe das trevas. E por causa disso, existe este mundo todo destruído. Agora imagina se existisse um Deus semelhante ao Deus Altíssimo. O que seria? Esse nosso Deus estaria sempre em combate contra o outro Deus. E como são todos eternos, nunca haveria uma cedência e nunca haveria paz. No universo, no céu, existe paz, porque existe só um Deus. Não existe guerra e não existe conflitos. Guerra existe aqui na Terra por causa do diabo. Se o diabo não existisse aqui na Terra, não existiria uma guerra, não existiria morte. Mas continuando o estudo aqui, o Senhor Jesus agora começa a falar. No início, João começa a dizer, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, que nós já falamos dos 7 Espíritos do nosso Senhor Jesus, que estão dentro do Senhor Jesus, e ele sopra cada um deles para a pessoa escolhida o Espírito que ele quiser dar. É ele que dá. E as 7 estrelas estão nas mãos do nosso Deus, que é o Senhor Jesus. As 7 estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas. E da outra igreja em Laodiceia, ele diz assim,
João começa a dizer assim: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira que é o nosso Senhor Jesus. O princípio da criação de Deus. Ele sempre fala de quem? Do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Deus absoluto. Não existe outro Deus além do nosso Senhor Jesus que possa ser adorado. O Senhor Jesus é o único digno de adoração. E João aqui termina a classificação do nosso Senhor Jesus nessas duas igrejas. Então, o nosso Senhor Jesus começa a falar. E fala diretamente para os pastores. E diz assim, ele começa a dizer, conheço as tuas obras, diretamente. Eu sei quem tu és. Quando diz, eu conheço as tuas obras, ele diz, eu sei quem tu és. Que tens nome de que vives. Isso ele fala para o pastor da igreja de Sardes. E estás morto. Tens nome de que vives. Quer dizer, um homem famoso, um homem conhecido. Era uma igreja próspera, uma igreja que, com certeza, era conhecido para os de dentro e fora. Esse pastor era famoso, mas espiritualmente, para Deus, estava morto. O Senhor Jesus é que diz isso, não é João. Mas o Senhor Jesus diz que essas 7 estrelas, que este pastor também se encontra na mão dele. Quer dizer, ele estava morto espiritualmente, mas permanecia na mão de Deus. E isso sucede até hoje. Pessoas que servem a Deus no altar estão mortas espiritualmente, mas são pastores famosos neste mundo inteiro. São pastores famosos. Agora, se estão nas mãos de Deus, eu não sei. Mas este, da igreja de Sardes, tanto de Laodiceia, se encontrava nas mãos do nosso Senhor Jesus. Por isso é que o Senhor Jesus disse que repreende, disciplina a todos a quem ele ama. Porque ele amava esses 2 pastores. E ele continua a dizer assim, agora saltamos para o pastor da Laodiceia, porque há uma semelhança. Conheço as tuas obras, sei também quem tu és, que nem és frio e nem és quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és nem quente e nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Quer dizer, o ponto médio, não é? Que nem é o primeiro, não é o último, que é o estado morno, é um ponto crucial. Crucial para a vida espiritual. Estava praticamente para morrer espiritualmente. Quer dizer, isso mostra que este pastor não vivia no pecado, mas também não se preocupava muito em buscar as coisas de Deus como fazia anteriormente no primeiro amor. Mas este pastor, o outro pastor em Sardes, ele diz assim, sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Quer dizer, ele já estava morto. E há outros que estavam, quer dizer, dentro da igreja, os membros da igreja que estavam para morrer. Também que já iam no mesmo caminho, que estavam mornos, né? Pronto para ficarem frios e morrerem espiritualmente. Porque não achei, né? não achou nele, ele diz aqui, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quer dizer, o que ele fazia para Deus, não é? Como ele servia para Deus, já não era como no início. Não eram perfeitas. Fazia o quê? De qualquer maneira. Não é? Com o passar do tempo, muita gente faz isso. Quer servir a Deus de qualquer maneira. Por quê? Porque já tem o conhecimento, já sabe o que fazer. Já faz automaticamente. E isso o Senhor Jesus chamou a atenção. Repreendeu. Repreendeu esse pastor. E ele, ao outro em Laodiceia, ele diz assim, como dizes? Rico sou, estou enriquecido. Isso, o pastor da Laodiceia achava que ele estava rico. Por quê? Porque ele estava numa igreja próspera. Numa igreja que não faltava nada. Então, ele vivia uma vida confortável. Confortável, sem preocupações. Veja o perigo dessa situação.
E o Senhor Jesus começa a descrevê-lo. E nada, e ele diz mesmo, ele pensava com ele, e nada tem falta. E não sabes, diz o Senhor Jesus, que és um desgraçado. A palavra muito forte. O Senhor Jesus chamar um servo dele de desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isso é muito sério, isso é muito forte. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Quer dizer, o que nós podemos comprar para Deus. Quando Jesus veio a este mundo, sacrificou sua vida, derramou seu sangue, ele comprou todas as almas. O que nós devemos fazer também é sacrificar em prol da santidade, através do jejum, das orações, dos oráculos de Deus, para podermos comprar ouro refinado do nosso Senhor Jesus. Quer dizer, uma vida espiritual santa, pura, afastada do pecado. Ouro provado no fogo, que é a santidade, a pureza. Para que te enriqueças, quer dizer, a pessoa só é rico espiritualmente se a pessoa tem uma vida espiritualmente ativa com Deus, tem intimidade com Deus. Isso aconteceu com o pastor da igreja de Esmirna, que era um pastor simples. Com certeza aquela igreja era uma igreja pobre. Mas o Senhor Jesus diz que ele era rico. Ele pensava que ela era pobre. E o Senhor revelou, não, tu és rico. Porque a vida espiritual dele, ele tinha comprado ao nosso Senhor Jesus ouro provado no fogo, ouro depurado. Para que você entenda o que o Senhor Jesus disse a esse pastor da igreja de Laodiceia, por se achar rico. E ele continua a dizer mais, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Quer dizer, por isso que o Senhor Jesus disse logo no início da repreensão, que és nu. Quer dizer, espiritualmente, ele não tinha as vestes que representa a salvação. Todos os que forem salvos, todos que receberam o Espírito Santo, recebem automaticamente as vestes da salvação. São duas coisas que os salvos recebem quando recebem a salvação. É a coroa da vida e as vestes ainda aqui em vida. Porque mais à frente, logo na igreja de Sardes, diz assim, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Quer dizer, pessoas que estavam salvas e permaneceram salvas com as suas vestiduras brancas. Do contrário da igreja de Laodiceia, que ele disse que algumas pessoas, não, ele fala para o pastor da igreja de Laodiceia, roupas brancas para que te vistas. Quer dizer, santidade, pureza, se limpar, se arrepender-se, porque o Senhor Jesus chama todos ao arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, a pessoa se limpa do pecado. Por isso é que existe o quê? O batismo nas águas, que remove as nódoas do pecado. E ele continua na repreensão agora na igreja do pastor de Laodiceia, do pastor. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio. Colírio é para o quê? Quando a pessoa põe aquelas gotas nos olhos para poder ver melhor. Porque a pessoa está ofuscada pelas coisas desta vida, pelas coisas contamináveis, que nos levam à cegueira espiritual. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Assim disse o nosso Senhor Jesus, ali nos evangelhos. Quer dizer, ele tinha maus olhos por causa do pecado. E o Senhor Jesus diz a ele, tens de comprar um colírio para pôr nos olhos, para que possas ver. E ele diz assim, para que vejas. Quer dizer, ele estava, por isso que o Senhor Jesus disse que ele estava cego espiritualmente.
vejamos que a vida espiritual, ela é mais importante que a vida material aqui nesta vida. Ele era rico. Ele era rico. A igreja prosperava. Mas espiritualmente, ele era pobre. E o Senhor Jesus disse que ele era desgraçado. Ele diz assim, miserável, pobre. Por quê? Porque não tinha a riqueza da salvação. Ele tinha, não é? Perdido, ou estava a perder a salvação. E foi repreendido. Por isso que Jesus diz, arrepende-te. Mas esses dois pastores continuavam nas mãos do nosso Senhor Jesus. Ainda que tinham em risco a salvação deles. Isso nos explica muita coisa. Às vezes a pessoa está tão mal com Deus, mas Deus não abandonou a pessoa continua nas mãos do Senhor Jesus. Mas até um tempo, porque aqui ele diz para o pastor da igreja em Sardes assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Com certeza, ele recebeu capacidades, unção, um desses espíritos do Senhor, de sabedoria, de conselho, o que for, e o que tens ouvido. Tanto que o Espírito Santo também fala, ou que ouviu as coisas dentro da igreja, ou os problemas, nós não sabemos o que ele ouviu. Mas o Senhor Jesus diz, guarda-o, e arrepende-te. Lembra do que tens recebido, quer dizer, se ele recebeu uma dessas unções do Espírito Santo, o Senhor diz, guarda, arrepende-te. E se não vigiares, não te cuidares, não cuidares da tua vida espiritual, verei sobre ti como um ladrão. Foi um alerta, foi uma repreensão. E não saberás a que horas verei sobre ti. A que horas verei contra ti. Quer dizer, para vigiar a todo o tempo. Como as virgens nécias que não vigiaram e quando veio o noivo, fechou a porta e as 5 virgens ficaram de fora. Perderam a oportunidade de serem salvas. Por isso é que nós temos que vigiar e orar como nos ensinou o nosso Senhor Jesus a todo o tempo. Por quê? Porque o diabo, que é o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando tragar qualquer pessoa que deixa de vigiar. Por isso o Senhor Jesus repreendeu esse pastor da igreja de Sardes. Mas ao outro pastor da igreja de Laodiceia, ele diz assim, depois de dizer, não é, que ele era miserável, isto, aquilo e aquilo outro, ele diz para ele assim, eu repreendo. O Senhor Jesus já tinha o repreendido sobre todas aquelas coisas que ele necessitava para se enriquecer. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso, quer dizer, tenha cuidado com as minhas coisas, tenha cuidado com a sua vida, e arrepende-te. Eis que estou à porta. Terminando o Senhor Jesus a falar com esse pastor da igreja de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Quer dizer, se a pessoa der ouvidos e eu abrir o coração para o Senhor Jesus, ele entra na vida da pessoa. Porque eis que estou à porta, o Senhor Jesus bate na porta do coração, bate na porta da mente. Se a pessoa abrir, ele entra e muda e transforma a pessoa. Leva a pessoa ao arrependimento. E a pessoa volta a ser nova criatura. Volta ao primeiro amor. Volta ao início das primeiras obras. Porque esses dois pastores, eles não deixaram de ser pastores. E o Senhor Jesus ainda contava com eles, mesmo na situação má espiritualmente que eles se encontravam. Sem as vestes
nupciais. Estava morto. E uma vez o Senhor Jesus deu um grande exemplo sobre as vestes nupciais, que está escrito nos Evangelhos, não é? Que ele disse: amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? E foi mandado que aos anjos que fosse lançado no inferno. Por quê? Porque entrou ali numa festa no céu sem as vestes nupciais, que é essas roupas brancas, né? As vestes brancas. Quer dizer, esse homem não estava salvo. O Senhor Jesus, através da parábola, deu um grande exemplo, que ninguém entra no reino dos céus se não estiver vestido de vestiduras brancas. Quer dizer, se não for salvo. Sem essas vestiduras, que significa salvação, não entrará no reino dos céus. Quão difícil alguém pode entrar no reino dos céus sem as vestiduras brancas. É muito difícil. Entra, sim, muito poucos e com muita dificuldade. A única garantia da salvação é o Espírito Santo, não é? A pessoa recebe o Espírito Santo, então a pessoa já recebe as vestiduras brancas e a coroa da vida. Porque na outra carta, no outro pastor, o Senhor Jesus avisou para que cuidasse, para que ninguém roube a tua coroa. A coroa da vida. Mas são todos que têm a coroa da vida? Eu creio que não. Mas quando a gente chegar nesse estudo, também que há comparação entre essas duas igrejas, vamos ver o que é que o Espírito diz às igrejas. E aqui fica esse estudo de comparação da igreja de Sardes e de Laodiceia, desses dois pastores, praticamente que já estavam mortos, mas ainda se encontravam nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.